noite, gente. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Mensana. Vamos falar de um assunto muito importante, muitas pessoas estão querendo saber e precisamos estar com a imunidade boa. E para isso, para falar sobre esse assunto, convidei o Dr. Djalma Marques, mais conhecido como Dr. Kefir, que é PhD em Medicina pela Universidade de Barcelona. Vamos dar boa noite para o nosso convidado. Boa noite, doutor. Tudo bem? Olá, boa noite, Renata. Tudo bem com você? Boa noite a todos. Prazer estar aqui, viu? Me senti muito honrado pelo convite, tá? Obrigada, a honra é toda minha, toda nossa, da equipe toda da UTV. E os nossos telespectadores, nossos seguidores, nossos amigos, tá todo mundo muito feliz e a gente está querendo muito que o senhor nos oriente, porque é aquela coisa, são várias pessoas, cada um falando uma língua, e hoje todo mundo tem uma receita para tudo, né? Todo mundo agora virou aquela coisa de médico e louco, todo mundo tem um pouco, realmente agora mais do que nunca está acontecendo isso, né? Então, para a gente começar, doutor Djalma, o doutor Kefir, eu não sei como mas enfim. Djalma mesmo. Tá, doutor Djalma, para a gente começar, o que o senhor pode estar, quando a gente está falando em imunidade, a gente está falando do que exatamente e como ela se classifica? Pois bem, como você falou, nós estamos vivendo agora num país de médicos. Agora, a justiça, os juízes entendem de medicina, eles determinam regras para os médicos, né? Os jornalistas também entendem muito de medicina. Todo mundo é médico agora. Eu brinco e eu digo que nós não estamos numa crise sanitária, estamos numa crise política. Porque se fosse uma crise sanitária, nós médicos éramos os primeiros a serem consultados. As decisões deveriam partir dos médicos, né? Infelizmente, as coisas estão muito mudadas nesses dias. Eu até brinquei outro dia, Renata, falando com uns amigos que são juízes. Eu estava com vontade de entrar com um projeto para ver se nós, médicos, resolveríamos o problema de decisão em segunda instância, lá no Supremo. Porque se o Supremo está resolvendo nossos problemas médicos, eles devem estar muito ocupados. E nós podemos auxiliar fazendo as decisões. Ou seja, eu entendo. Aliás, eles entendem tanto de medicina como eu entendo de justiça. É exatamente a mesma comparação. Ótimo. Quando fala de imunidade, a mesma coisa. Os juízes também estão assim, muito afiados para falar de imunidade, de doença. Você acredita que teve juiz que proibiu determinado medicamento numa cidade no Brasil, em Uberlândia? Ele proibiu o médico prescrever o medicamento. Você acredita que teve um senador na CPI do Covid agora que pediu para todos, veja bem, todos os pacientes que tomaram hidroxicloroquina falarem ao vivo, mostrarem que tomaram, que ficaram bons? Eu digo, bom, então os que morreram não vão ter a oportunidade de falar. Entende? Então, está tudo muito invertido. Os políticos também agora todos são médicos. Nós temos médico em tudo, o Senado decide as coisas, Câmara de Deputados, e nós médicos temos sido colocados de lado. Por isso que eu falei que eu me sinto muito honrado de ser convidado como médico para falar, porque atualmente não me chamam muito, entendeu? Chamam muitos políticos e advogados. Os políticos, os jornalistas, pessoas na rua, né, que abordam. Pois é. Então, cada um, como você falou, tem uma receita. A receita do bolo agora, todo mundo está participando dela, né? Mas, assim, uma coisa importante que eu queria falar. Tudo hoje em dia se fala, o foco das pessoas é num vírus. Não sei se você já observou que você não encontra o foco
num ser humano. Então, você fala muito de uma bactéria, você fala muito de um vírus, como que bactéria, vírus, fungo fosse uma coisa longe de nós. Mas nós somos constituídos por mais bactérias, fungos e vírus do que células humanas. Você acredita nisso? Olha Se só, você acredito. fizer uma pesquisa em nós temos pelo menos 2/3 de micro-organismos no nosso corpo e 1/3 de células humanas. Ou seja, nós somos muito mais extra-humanos, entendeu? Nós somos muito mais micro-organismos do que humanos. Teve uma médica que ela escreveu até um livro, 10% humanos. Acho que foi um pouquinho de exagero, dizendo que nós somos só 10%. Mas nós não somos muito mais do que isso. Então, se você tem medo de vírus, dentro de você está cheio de vírus. Você tem medo de bactéria, dentro de você está cheio de bactéria. Está cheio de fungos. Qual é o grande problema? Dificilmente eu classifico uma bactéria como má ou um vírus como mau. Dificilmente. O que importa na imunidade, que você me perguntou, chama-se o equilíbrio. Por exemplo, entre numa mata e você vai encontrar muitos tipos de animais. Um bioma perfeito. Eu moro dentro da mata. Eu moro num restinho de Mata Atlântica aqui. Então, o que é que tem aqui? Tem todo tipo de bicho. Eu tenho cutia, eu tenho um camaleão, eu tenho teju, eu tenho tatu, eu tenho esquilo, eu tenho cobra, eu tenho escorpião, eu tenho sapo, eu tenho mosquito, tenho tudo, pássaro de vários tipos. Eu pergunto a você, tem um cupim, que já me visitou muitas vezes, eu mandei ele de volta. Aí eu pergunto, tem formiga, formigão. Eu pergunto a você, qual desses seres é mau e qual é o bom? Não existe o bom e o mal. Existe o desequilíbrio. No momento que eu desequilibro esse bioma, então eu começo a ter problemas de uma espécie sobressair sobre a outra. E é essa espécie que sobressai, que falta os que vão pegá-la, né, vão comê-las, tá certo? Que dá problema. Certa vez eu encontrei um sapo na minha casa, na sala da minha casa. E eu perguntei, cara, o que é que você está fazendo aqui, rapaz? Olha, você está na minha sala, não tem nada para você comer, eu botei de volta para a mata. Certamente estava faltando mosquito lá. E começou a vir sapo na minha casa. Sabe o que eu descobri? Que tinha pessoas colocando inseticida na mata para matar mosquito. Porque tinha muito mosquito, então eles estavam bombando os vizinhos. Você percebe? Aí, claro, faltou alimento para o sapo. O sapo veio para minha casa. Quando o sapo vem para minha casa, falta alimento para a cobra. Aí a cobra vem atrás de sapo. Você percebe? Então, isso é a coisa mais linda que você tem na natureza, é o sistema imunológico dentro do ser humano, porque ele é um equilíbrio. Ele não é os bons e os maus, não, eles estão equilibrados, entende? Então, tem um sistema inato, aquele que você nasce com ele, eu ia perguntar. e tem um sistema que você vai adquirindo à medida que vai passando o tempo. E olha, o que muitas pessoas não dão atenção é que nós temos um sistema que é feito de micro-organismos, um sistema imune, não de células humanas. O sistema inato e o que nós vamos adquirindo, tá, são células humanas. Então, nós temos aí macrófagos, leucócitos, neutrófilos, temos vários bichinhos que não adianta falar o nome aqui, cada um tem seu apelido. São parte do ser humano, são células humanas. Agora, quando você nasce, você já nasce com uma grande quantidade de espécies que não são humanas em você, principalmente se você nasceu de parto normal. Quando eu fiz o meu doutorado, eu falei de 400 espécies e eu fui criticado por alguém. Hoje já sabemos que são mais de 2.000 espécies distintas de seres que estão 80%, 90% do nosso intestino.
Na nossa pele é cheio de micro-organismos, de vírus, de bactérias, de fungos, no cabelo. Olha que coisa curiosa. Tudo isso se chama microbioma. Tá? E cada pessoa tem seu próprio microbioma, igual a digital. Cada pessoa não tem uma digital, pois cada pessoa tem seu microbioma próprio, tem sua floresta de bichinhos próprios. E aqui dentro dessa floresta toda, por exemplo, nas axilas é outro tipo, são outras espécies. Nas virilhas, outras espécies. No cotovelo, outras espécies. Em cada parte do corpo. Isso é belíssimo. E isso faz parte de um equilíbrio que o homem tem danificado. Esses seres estão em contato com nossas células do sistema imunológico e trocando relação com elas. Hoje em dia, nós tivemos antigamente o projeto Genoma, você já ouviu falar, que estudava o genoma humano, para tentar, com isso, a gente pegar uma célula humana e fazer um tecido, daí fazer um órgão, etc. Foi fantástico. Mas, quando chegaram no final do projeto Genoma, viram que faltava algo. Aí começou o projeto Microbioma, que é a relação entre esses micro-organismos e as nossas células. No passado, sabe, Renata, a medicina, ela estudava, a medicina convencional, ela estudava um medicamento assim, pegava a célula ou um tecido e ia colocar o medicamento diante desse tecido ou dessa célula. Ia ver como funcionava. Por exemplo, um antibiótico. Colocava, via se ele matava determinadas células. Era o medicamento e a célula humana, o tecido humano. Hoje em dia, isso não faz mais sentido. A medicina moderna, ela está estudando o medicamento relacionado com os micro-organismos e a interação genética deles com as células humanas. E já foram descobertas 540 mil interações diferentes entre esses micro-organismos e as células. Significa, sabe o quê? Que a medicina está dando os primeiros passos. Entendesse? Então, o sistema imune é belíssimo. É belíssimo. E as pessoas ficam dizendo, melhore seu sistema imunológico tomando tal coisa. Então, não é só tomando tal coisa. Por exemplo, no momento que você usa um produto químico na sua pele, tá? Um sabonete químico, com química sintética, com derivado do petróleo, na hora que você se maquia colocando derivado do petróleo, óleo mineral, parabeno, etc., na sua pele, você está desequilibrando a microbiota da pele, que vai influenciar na microbiota vaginal, por exemplo, que vai influenciar na microbiota do intestino, que vai influenciar na relação com o teu sistema imunológico. Pronto, bagunçou tudo. Olha. Então, falar de sistema imune, você tem que falar de equilíbrio biológico. E isso é uma matéria muito complexa. Entende? É belíssimo, né? Belíssimo. É belíssimo. Posso fazer mais uma comparação para se entender melhor? Sim, claro, à vontade. O que é que está acontecendo, por exemplo, no momento? As pessoas estão com medo de um vírus. Você sabia que esse vírus ele não é tão letal assim? Você sabia que esse vírus não é tão virulento assim? Sabia que ele é comparado realmente a um vírus de uma influenza? E você sabia o que está causando no ser humano tanto dano, tanta morte? Não é o vírus. É o quê? É o quê? O problema, quando esse vírus chega em você, ele provoca uma reação do seu sistema imunológico que vai produzir o que nós chamamos de tempestade de citocinas ou tempestade de citoquinas, como queira. O que é que acontece? O vírus entra, ele vai fazer uma bagunça nas células para reproduzir ele mesmo, mas ele não quer que você morra. Tudo que o vírus não quer na vida é que você morra, porque vírus só sobrevive em tecido vivo. Vírus não sobrevive em tecido morto. Se você colocar um pedaço de carne no lugar, ao ar livre ali, você vai ver que depois de alguns dias ele está cheio de bactérias.
cheio de fungos, cheio de larvas, mas não tem um vírus. Porque vírus precisa de núcleos com DNA vivo para poder utilizar esse DNA para se replicar. Percebe? Então, quando uma pessoa morre e você diz enterre imediatamente para não haver contaminação com vírus, você está mentindo para a sociedade. Morreu, acabou. O vírus também se acaba. Então, o vírus, ele passa uns dias dentro de você. E depois ele sai. O que é que ele deixa? Ele deixa uma bagunça dentro de você. É como uma pessoa que chega numa família, cria uma fofoca e vai embora. E a fofoca vai rolando e vai acabando todo mundo, e vai brigando, e a família se acaba. Entende? Então, eu digo assim, ó, o que é que o sistema imune, como é que ele atua nesses casos? Imagine um exército. E aí inclui Exército, Marinha e Aeronáutica. Tá? Como é que funciona o Exército? Funciona assim, quando eu vou para uma guerra, primeiro eu tenho que ter treinamento constante dos meus soldados. Eles estão todo dia treinando. O soldado não fica dormindo na rede. Ele acorda 4 da manhã, ele vai para a selva, ele faz a guerrilha na selva, ele vai... Todo o treinamento. Mas ele não está em guerra, veja bem. Então, ele está se preparando, ele está se alimentando, o soldado tem que ser bem alimentado, tá certo? E ele vai se alimentando, ele vai preparando. Quando chega uma guerra real, ele está preparado para a guerra. O que é uma virose e o que é que está acontecendo? Está o quartel aqui. Isolado, com medo, sem contato, sem ter contato com vírus e bactérias, vai fragilizando. Não, Renata, é diferente. Veja bem, esses soldados estão treinados aqui. Só que o que acontece? Ao invés desses soldados estarem fazendo treinamento, a sociedade atual colocou o sistema imunológico em guerra. Você chega no posto de gasolina, você respira benzeno, você introduziu uma substância altamente agressiva no seu corpo. Os soldados saem não para fazer treinamento, mas para uma guerra. Você está andando numa cidade como São Paulo, como Rio, poluída, Belo Horizonte, as pessoas respirando gás tóxico, monóxido de carbono, você está levando os soldados a entender que nós estamos em guerra e eles vão para a guerra. Quando você come comida com agrotóxico, você está levando para dentro de você veneno. Os soldados saem para a guerra. Eles estão todo o tempo lutando. E o pior, você engorda, você enche seu corpo de células adiposas, que é onde essas substâncias se depositam com maior e maior quantidade. Ao teu exército, ao invés de estar sendo treinado, tendo contato uma vez ou outra com um vírus, com uma bactéria, com um fungo, e está preparando o soldado, ele está em guerra constante, defendendo você. Quando chega um vírus mais forte, mesmo que não seja tão forte, ele acaba com você, porque os soldados estão estressados, estão exaustos. Você percebe? Então, a sociedade está doente, não por conta de um vírus, mas por conta de todo o sistema que ela montou, da indústria de alimentos, que tirou todas as fibras que alimentam os bichinhos que estão no intestino, entendeu? Dos hambúrgueres maravilhosos, cheios de substâncias químicas que destrói a nossa microbiota, cheio de cosmética com química sintética que destrói a microbiota da pele. Então, o ser humano está doente. Percebe? Esse é o primeiro problema. O que aconteceu agora, dessa vez? Imagine esse quartel que já está estressadíssimo, cansado, exausto. Agora chegaram 10 traficantes com 10 fuzis e começaram a passar no morro. Oh, vamos atacar aquele quartel? O pessoal sem arma mesmo, vamos lá. Chega na frente do quartel, começa a atirar. Pá, 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 pá. O que é que o comandante vai entender? Agora é guerra. Abre as portas, mete um canhão, metralhadora, fuzil, granada, para matar 10 traficantes que estão com metralhadora ou com fuzil. E aí esses canhões vão matando. Mata os traficantes, mata a população que vem junto, mata a população da comunidade, ataca
Isso é tempestade de citoquinas. Você provocou um exército a atacar algo pequeno, mas com bombas. Tu entendeste o que é o esquema? Então, nosso sistema imunológico está doente. Nosso sistema imunológico está doente. Por isso que nós estamos assim. E essa doença, por exemplo, atual, foi interpretada como uma doença respiratória. E não é. Não é uma doença respiratória. Ela é exatamente. Ela é mais do que isso. Essa doença atual, ela é uma doença imunogênica, hiperinflamatória, endotelial, ou seja, na camada que reveste os vasos sanguíneos. E o que é que está acontecendo? Quando as citoquinas vêm, começa a se agregar no vírus e nas células sanguíneas, e essas células começam a circular pelo corpo. Eu tenho um paciente que eu tratei de Covid, ficou perfeitamente saudável, um mês e pouco depois, morre de um infarto. Por quê? Porque esses trombos foram para o coração, causaram problema. Outros vai para a cabeça, AVC cerebral, ou problemas mentais até, como eu tenho pacientes assim. Outros vai para a via respiratória e causa toda aquela desordem. E aí as pessoas, de forma ignorante, colocam um respirador para bombar oxigênio. Aí é que bomba a coisa mesmo, aí é que bagunça tudo. Então, tudo foi pensado de forma equivocada nessa pandemia. Não buscaram muitos médicos e cientistas, buscaram políticos que tomaram decisões. Você percebe? E será que a gente pode só fazer um parênteses nessa entrevista? Por exemplo, o senhor falar de tratamento, porque já falam no tratamento para esse vírus. Será que a gente consegue falar um pouco sobre o tratamento para esse vírus? Então, claro, algumas pessoas falam assim, olha, tal tratamento não é antiviral. Bom, existem várias maneiras de você atacar uma pessoa. Por exemplo, se vem um exército me atacar, eu posso ir diretamente lutar com ele, pego meu fuzil e vou lá, pá, 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 pá. Ou eu posso ir por trás e cortar a linha de suprimento dele, por exemplo. Ele não recebe mais alimento nem água. Ele não me ataca. Na Segunda Guerra Mundial fizeram muito isso. Cortar a linha de suprimento. Esse cortar a linha de suprimento não é um antiviral direto, mas eu começo a impedir que o vírus atue. Então, por exemplo, a ivermectina já está provado, mais do que provado, com trabalhos robustos, né, com evidências fantásticas, 1A, etc., que ela é um antiviral, mas ela não ataca diretamente o vírus. Ela faz outro tipo de trabalho. E faz mais de um tipo de trabalho. Por exemplo, quando o vírus chega na célula, tá? É pena que eu tenho até um vírus ali para mostrar a você, que é um modelo de um vírus, mas eu não trouxe para cá. Quando esse vírus, suponha que ele aqui, cheio de bichinho, tá? Ele chegou na sua célula, vamos pegar essa célula aqui. Quando ele chega na célula, qual é a primeira coisa que ele faz? Ele quer sugar a energia da célula. Então, a energia da célula se concentra na mitocôndria. Por isso que se fala também que é uma doença mitocondrial. Então, ele vai sugar a energia da célula, porque ele é preguiçoso. O vírus é bagunceiro, preguiçoso. Ele vai sugar a energia da célula e ele quer entrar na célula. Quando ele vai entrar na célula, ele precisa pegar um Uber para entrar. É uma proteína chamada importina, porque ela importa alimentos de fora da célula para dentro da célula. Ela vai lá para o citoplasma e para o núcleo da célula. Todo o tempo a gente tem essas proteínas entrando para levar suprimento para a célula. Uma parte da proteína, a parte alfa, é onde o vírus se encaixa aqui, ó, pum, e entra na célula. Então ele vai lá para dentro do núcleo. Quando ele chega no núcleo, ele diz, pessoal, para de fazer qualquer coisa aí, eu não tenho DNA suficiente para fazer, todo mundo, mão para cima, vai fazer DNA para mim agora.
e aí ele bagunça o núcleo da célula. Pois bem, a ivermectina ocupa esse espaço da importina e o vírus, quando chega, o Uber está ocupado. Ele não tem como entrar. Ele pega a mão, Uber, o Uber diz que está ocupado. Então, é uma ação antiviral, mas indireta. Esse é um exemplo. Então, a ivermectina é fantástica. Além de tudo, está provado que ela se agrega naquelas pontas do vírus, que é o spike, né? Ou espiga, em português, aquela proteína espiga, ela se agrega aqui na espiga, no spike, e impede que o vírus encaixe na célula. Então, é fantástica a ivermectina. Outro medicamento, a hidroxicloroquina. A hidroxicloroquina não ataca o vírus, mas ela tem uma capacidade incrível. Ela muda o potencial hidrogênico, ou seja, o pH, da mitocôndria da célula. A mitocôndria, que é uma organela que está dentro da célula, tem um pH ácido, e ela torna o pH da célula todo ácido. E o vírus adora acidez. Acidez. Aí a hidroxicloroquina, o que é que ela faz? Ela aumenta o potencial hidrogênico, o pH, e o ambiente fica inóspito. Aí o vírus, além de não ter Uber para entrar, mas de vez em quando tem um Uber que está folgado, ele entra. Aí ele pega um lamaçal dentro da célula e ele não consegue se replicar muito, porque o ambiente é inóspito. Então, são vários medicamentos que nós temos desde o início da pandemia e que nós tínhamos na Zika vírus, nós tínhamos como chama? Antes da Zika, agora fugiu o nome. Então, várias viroses, na chikungunya, nós temos na dengue, nós usávamos tudo isso. E funcionava. Só que agora os médicos saíram de cena e entraram os políticos, os jornalistas, os filósofos, os juízes, e aí nós médicos ficamos quietos aqui. Você entende? Então, nós entendemos porque nós estudamos a vida toda o sistema imunológico. Eu não preciso ser infectologista. Eu estudo ainda hoje. Entendeu? Até um oculista entende de sistema imunológico. Ele pega um livro e rapidamente ele entende. E é tudo o contrário do que estão fazendo agora. Então, nós temos as ferramentas, nós não precisamos de ferramentas extras, não somos contra ferramentas extras, tá? Como, por exemplo, se vier um dia uma vacina, que até agora não veio, uma vacina de verdade, né, para o vírus. Tem coisas experimentais aí que eu não vou falar sobre elas. Mas se um dia vier uma vacina de verdade, nós não somos contra, pelo contrário, vacina é um avanço da medicina. Mas, por favor, façam os testes corretos e não mintam para a população, façam uma coisa bonita, bem feita, porque eu estou com um monte de paciente que foi vacinado pela segunda vez e agora está nas minhas mãos aí com vírus. Entendeu? Então, é isso aí. E mesmo assim, vacina... Desculpa, doutor. Mesmo assim, a pessoa vacinada com o vírus entra com esse tratamento que o senhor falou. Olha, aí nós estamos estudando bastante, viu? Aí tem que estudar, porque bagunçou o negócio. Bagunçou, sabe por quê? Eu te digo, esse sistema imunológico é perfeito. Deus colocou algo que um cientista, um médico que não crê em Deus, ele tem problema psiquiátrico, eu digo, sabe? Porque é tão bem feito, é como o universo, você olhar para o universo, é tão bem feito que não tem como você negar isso aí. Então, o que é que acontece? Na hora que você coloca uma vacina para aquele determinado vírus, suponha que esse seja o vírus. Na hora que eu coloco uma vacina contendo esse vírus aqui, ou ele pode estar atenuado ou vivo, tanto faz, ele vai provocar no meu sistema imunológico a seguinte reação: produção de anticorpos para combater esse vírus. Mas aí o meu sistema imunológico sai de cena, porque você colocou um oficial que é especialista nesse inimigo. Entende? Só que
esse oficial aqui agora, que foi produzido por essa vacina, ele é preparado para atacar esse vírus. Quando chega essa outra variante aqui, ó, ele não reconhece. Não reconhece. E ela entra. Bagunçou o negócio. Então, nós estamos estudando como ajudar essas pessoas pós-vacina com Covid. Que coisa. Eu utilizo o que eu posso. Off-label. Uhum. Eu sempre digo, olha, eu aprendi medicina muito com uma pessoa, quando eu cheguei no 3º ano de medicina, 4º ano, eu era muito curioso, eu estava num pronto-socorro grande, maior daqui, que é o Hospital da Restauração, e um primo meu, médico, falou assim, quer aprender urgência, encosta aquele homem ali da maca, auxiliar de enfermagem, seu José, 70 anos de idade. E eu encostei nele, ele me chamava de doutor. Quando vinha na maca, ele já dizia, doutor, isso deve ser um edema agudo do pulmão. Sabia tudo de diagnóstico. Ele nunca estudou, entendeu? Eu, no posto de saúde, aprendi muito com Dona Maria, que ela sabia tudo que é coisa de lá. Até rezar, ela rezava nas feridas. Mas ela fazia coisa com leite de Avelós, com melão de São Caetano, com um monte. Eu aprendi com ela, e eu usei, e as pacientes ficaram bons. E eu nunca publiquei, e não está lá publicado como evidência, mas eu curei os pacientes. O que me interessa é o paciente ou a evidência tipo A. Entende? Claro que eu trabalho com evidência, mas se eu não tenho evidência, eu vou atrás de outra coisa. Eu curo com leite de Avelós, se não tiver outro jeito. Entendeu? Porque quando eu era criança, eu colocava leite de Avelós no corte, no interior, no sertão, e sarava, e criava uma casca. Uau! Eu não sei o que é, não sei se já estudaram bem isso, mas funcionava. Percebe? Nós, seres humanos, temos que saber que o que mais precisamos agora é humanidade. Isso tem se perdido, minha amiga. Médicos precisam saber que precisamos ser humanos. Nós temos nossos irmãos humanos morrendo e eu não posso me dar o luxo de ficar aqui nas minhas evidências, nas minhas coisas. Eu tenho que curá-los, eu tenho que acolhê-los, eu tenho que cuidar, eu tenho que fazer de tudo. E se ele morrer, eu tenho que chorar com a família. Eu tenho que consolar, porque eu sou um ser humano também. Isso, para mim, é o que está se perdendo na humanidade. É todo mundo mascarado, separado um dos outros, não pode ir para lugar nenhum, criança com a cara fechada, criança se desviando de adulto porque está sem máscara. Isso é um transhumanismo. Estão negando a humanidade. E muitos médicos estão perdendo essa humanidade. Graças a Deus, eu continuo muito humano. Isso aí, parabéns, é isso mesmo. Por mais profissionais como o senhor no mundo. Precisamos de profissionais como o senhor no mundo. Pois é. Ah, doutor, está maravilhoso. É que perguntaram bastante também em relação a mitos e verdades sobre as vitaminas. Sobre vitaminas. Para a imunidade, um tal de falar em tanto de diversos tipos de vitaminas. Olha, veja, todas as vitaminas, em princípio, são boas, né? Nós precisamos delas. Tem umas que nós fabricamos, outras que nós recebemos de fora. Tem uma que não é nenhuma vitamina, mas chama a atenção, que é chamada vitamina D, ou vitamina D3. Eu tomo bastante. Essa daí já tem trabalhos, e tem um médico brasileiro, doutor Coimbra. Sim. Eu tenho o maior respeito da vida por ele, eu tiro o chapéu por ele. Ele trabalhou e trabalha com vitamina D, e ele utiliza, e eu utilizo muitíssimo. Paciente comigo, a primeira coisa que eu olho, a primeira, vitamina D. Como é que é? Tu toma sol, não toma sol? Como é a tua vida? Eu já doso vitamina D. E antes de dosar, eu já ponho uma bomba de vitamina D. Entendeu? Já põe uma bomba inicial. Então, essa eu digo, você tem que entrar forte. O doutor Coimbra, no protocolo dele, ele manda utilizar 600.000 UIs na veia. As pessoas tomam o maior susto do mundo.
entendeu? Com isso eu já vi diversas pessoas. É o que eu tomo. Perfeito. Eu tomo 30 mil por dia, porque a minha no momento está em 126, que para alguns 126? médicos, 126 a minha. A minha está 100. A minha esposa está com 156, eu acho. Então, Puxa, para alguns médicos, falam, isso é tóxico. Bom, eu estou com 68 anos, estou bem, estou treinando, estou forte, estou sadio. Tá? Eu controlo essa vitamina D, isso aí é outro tema, com o PTH, o paratormônio. Aí eu controlo, eu evito a ingestão de cálcio, etc, etc. Mas a vitamina D tem que estar alta. Acima de 75, se você pega o vírus, é uma gripezinha. Isso é trabalho científico feito pelo Dr. Coimbra, entendeu? Sim. Acima de 34, ele viu, se eu não me engano, você já tem a probabilidade de pegar, é pouca, e já pega muito leve. Então, eu nutro meus pacientes com vitamina D, eu coloco zinco, eu coloco vitamina C com doses altas também, e eu coloco probióticos. Por quê? Porque o probiótico ele é quem vai me ajudar na absorção dessas vitaminas no meu corpo. E é quem vai produzir outras vitaminas, entende? Mas eu uso também vitamina A, ômega 3, depende. Eu não tenho um kit, um kit COVID. Eu tenho um paciente doente de uma virose. Aí eu olho para o paciente. Por isso que o paciente diz assim, doutor, eu estou assim assado, meu marido deve tomar também, eu digo, traga para cá. Teu marido é outro assunto. Não, doutor, mas ele está sentindo o mesmo que eu. Traga para cá. Quando traz, quanto é que você pesa? 140 quilos. É diferente da mulher que pesa 61, entendeu? Eu já tenho que abordar de outra forma. Ou meu marido é igual, é fumante. É outro assunto. Então, cada paciente... Eu não tenho um kit COVID, mas eu tenho um painel de medicamentos off-label, tudo bem, mas que tem ajudado meus pacientes a se salvarem. Eu tenho um colega meu com 5 mil pacientes salvos já da Covid. Eu tenho poucos. Eu tenho menos de 400. Mas salvos, graças a Deus. Quando chego no início, primeiro, segundo, terceiro dia, a gente entra, pá, já tenho resolvido o problema. Doutor, quanto à vitamina D, que a gente aplica aqui na clínica, faz uns 10 anos mais ou menos, essa de 600 mil unidades de dose de ataque, desde março do ano passado a gente vem aplicando nas pessoas. Uma única cliente teve o vírus, porém ela não sentiu nada, foi assintomático. O resto ninguém teve. Nenhum teve. Fizemos esse levantamento. Contra fato, não há argumentos. Eu tenho um grupo de pacientes que eu faço prevenção com homeopatia. E outro grupo, eu faço prevenção normal, com ivermectina, vitamina, etc. O grupo de ivermectina adoeceu entre 12% e 15%. O grupo de homeopatia, 1,2%. É uma amostragem pequena, são 40 pacientes mais ou menos, mas já é algo. Entendeu? Sim. Sim. Eu coloco lá coronino. É um medicamento que eu utilizo, por exemplo, na homeopatia. Tem mais uma fórmula da doutora Ana Tereza, fantástica a fórmula que eu utilizo de homeopatia, e outras fórmulas que eu uso que têm resultados ótimos com homeopatia. Ah, mas não pode. Pode. Se eu salvo a pessoa, pode. Depois eu resolvo o problema com você, mas eu quero salvar o meu paciente. Quero salvar meu paciente, é isso aí, doutor. Maravilhoso, viu? Maravilhoso falar com o senhor. Que bom, Obrigada muito bom. por todo esse ensinamento, uma aula que o senhor deu para a gente. Para as pessoas te acharem, como é que faz? Tem Para as pessoas, como? Para as pessoas te encontrarem. Olha, meu apelido, porque eu trabalho com Kefi faz muitos anos, Kefi com K. Desde que eu conheci o Kefi lá na Europa, isso na década de 90, que eu cuidei dos meus filhos com Kefi, eu uso Kefi, minha esposa Kefi, todo mundo, e mudou a nossa vida, tá? Mudou a nossa vida. Eu tenho o prazer de dizer que a última faixa preta que eu tirei, eu tinha 68 anos, já tinha completado. Foi o ano passado, entendeu? Então, nossa energia é outra, nossa vida é outra nessa época. Então, me botaram o apelido de Doutor Kefi. Então,
doutor por extenso, D-O-U, né? T-E-O-R, doutor Doutor. Kefir, é a melhor forma de me encontrar aí. Entendeu? Ótimo. Doutor Kefir no Instagram. Enquanto não me cortam de lá. Porque do Facebook já não me deixa postar nada há muito tempo. Já levou a censura? Hã? Já foi censurado no Facebook? Já, Facebook não publica vídeo meu para nada. Eu já botei até vídeo com minha netinha para ver se eles publicavam, eles não publicam mais. Também não. Não, cortaram. Que pena tudo isso. Que pena tudo isso. Mas vamos vencer, gente. Doutor, muito obrigada por sua atenção, pelo seu tempo precioso, que eu sei que tua vida aí é corrida, vida de médico aí é corrida, geralmente. Eu agradeço muito mesmo o senhor ter participado do programa Mensana. Fico muito feliz e muito honrada. A honra foi minha, querida. Você me dá a oportunidade de falar a verdade livremente, transparente, sem nenhum problema. Estamos às horas. Quisera Deus que todos os canais se abrissem para nós falarmos dessa forma, para a população, né? Eu creio que mudaria muito a história que nós estamos vivendo. Tá bom? Certeza. Então, um beijo para você, beijo para todos, tá bom? Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa nos abençoar. Lembrar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. É sempre o mesmo. Né? Tá bom? Amém. Tchau, querida. Tchau, gente. Boa noite. Até o próximo programa. Tchau, tchau.